o ambiente jurídico para se exercer o mandato em plenitude. Nós temos que conhecer toda essa base legal para trabalhar as leis orçamentárias, mas não devemos esquecer da lei orgânica e o nosso regimento interno, para que o vereador realmente exerça o seu mandato em plenitude. Ele saiba o passo a passo, ele tem que observar principalmente o seu regimento. Mas em se tratando de PPA, LDO e LOA, que tem os prazos, a Constituição Federal, ele trata justo nos artigos 165 a 166. Trata das leis orçamentárias, do processo legislativo das leis orçamentárias. Então é interessante que o vereador realmente ele faça uma leitura disso aí. Não é obrigatório, mas se você dominar, você estará um passo à frente dos seus colegas. Dentro desse arcabouço das leis orçamentárias, iniciamos com o PPA. Vocês já trabalharam, a maioria dos municípios já trabalharam, ou estão por votar agora. É um ciclo é uma lei para 4 anos. Estamos trabalhando ela agora, para ela entrar em vigência no próximo ano e vai até o fim do primeiro ano da próxima legislatura. O PPA, Objetivo, Metas e Diretrizes. Objetivo, Metas e Diretrizes. De 22 a 25. Aí, para a gente ter uma compreensão bem sutil aí de que seja diretrizes, que às vezes fica conversando, ou a gente em debates, ou no texto do próprio projeto, diretriz, objetivo, meta. Então, diretriz é uma coisa bem ampla, bem geral. Então, eu quero melhorar a educação. É uma diretriz. Meta. Qual é a meta? Erradicar o analfabetismo com 6 anos. Então, eu quero conseguir aquilo com as crianças de 6 anos. É a meta. Ou a meta não, é o objetivo. A meta é o que pode se mensurar, é a quantidade. Então, para me alcançar esse objetivo, que estava dentro da minha diretriz, o objetivo é que os meninos com 6 anos estejam alfabetizados, eu preciso de mais 5.050 ou 5 escolas novas. Então, isso é a meta. Aí está o exemplo de meta, objetivo e diretriz. Para a gente, quando estiver lendo o texto das leis orçamentárias ou discutindo em plenário, a gente tem esse domínio, né? Então, tem os prazos. O PPA ele tem o mesmo prazo de tramitação no Legislativo em Pernambuco da LOA, do orçamento. Na minha Câmara, ainda estamos trabalhando o PPA e a LOA. Vai ser votado na próxima sessão, terça-feira. Que a de vocês também, acredito que também ainda está por ser aprovado. O PPA e a LOA. Que nós temos 2 meses para trabalhar. 5 de outubro a 5 de dezembro. Ou seja, todo mês de outubro e todo mês de fevereiro, 5 dias de dezembro, para trabalhar essas 2 leis, esse processo no Legislativo, do PPA e da LOA. Isso está posto na Constituição Estadual de Pernambuco, que o nosso prazo é diferente do Brasil todinho. Nos outros estados existe um prazo diferenciado, inclusive mais alongado, são 4 meses. E o nosso só são 60 dias para se trabalhar essas 2 leis. Estamos hoje trabalhando isso. Então, o PPA tem aí a vigência, 4 anos, né? Dentro do processo de planejamento. E a LDO já passou, já aprovamos, já trabalhamos. É um elo entre o PPA e a LOA. Posso até dizer que ela é uma fatia do PPA que é introduzida para uma lei nova que é a LOA. Ela é o manual, o principal objetivo da LDO é o manual para construir o orçamento. Já trabalhamos ela. Tem algumas coisas que não pode faltar na LDO. A previsão para, se for reajustar, mexer na estrutura administrativa, aumentar as remunerações dos servidores no próximo ano, deve estar contido essa previsão na LDO. A alteração da legislação tributária, deixa eu ver se tem aqui. A alteração na legislação tributária tem que estar contido na LDO. Esses pontos aqui é para se observar na hora que tiver com o projeto na mão. Se ela é metas de prioridade da administração pública, mas as alterações tributárias deve-se haver uma previsão dentro da LDO. A orientação, como eu estou aqui
usando essa expressão, é um manual para se construir o orçamento. Então, sobre emenda, como, prazo, vai estar também contido na LDO, para que se trabalhe a LOA agora. É o seu principal objetivo. É a forma, a orientação para se fazer a LOA. A questão da remuneração e fala também das agências de fomento, que isso a gente não trabalha no município. Então não é necessário a gente ter esse ponto na LDO municipal, né? Tem os prazos, que é uns prazos diferenciados, já passou, né? O que é que deve conter. E aí vamos para a lei orçamentária e o PPA. A lei orçamentária é o que nós temos hoje e estamos trabalhando. A lei orçamentária, ela é um instrumento operacional. É a lei onde a gente vai colocar realmente as dotações para aquelas ações que foram decididas. É o momento de dar nome às ações, às dotações, né, que vai se transformar em dinheiro, porque ela é uma lei que prevê a receita, ou seja, o dinheiro que entra, e autoriza a despesa. Autoriza-se o prefeito a executar algo, aquelas ações que vocês estão referendando agora, que foi planejado e vocês estão referendando através do processo legislativo, né? Porque no nosso ordenamento jurídico, na administração pública, só se faz o que é autorizado. Então, o prefeito ele pode até deixar de fazer algo, mas ele só pode fazer o que está previsto na lei orçamentária. Ele pode deixar algo de fora sem realizar por insuficiência de receita. Foi previsto arrecadar X e não entrou todo esse recurso da prefeitura durante o próximo ano. Então, algo vai ficar sem ser realizado. Porém, ele só realiza aquilo que foi planejado. O que vocês referendaram e autorizaram através do projeto de lei da LOA, Lei Orçamentária Anual. Entenderam a importância da lei orçamentária? Então, na administração pública só se realiza o que está autorizado. E aí é onde se autoriza a realizar as despesas. Simples assim. Então, essa é a importância de se trabalhar e conhecer. O vereador ele tem que conhecer o que está votando. Eu vou apontar alguns detalhes que eu entendi ser estranhos e que está um desencontro na lei orçamentária de vocês. Então, além do texto da lei propriamente dita, também tem nas dotações o que se observar. Se você acha que tem recurso suficiente para manutenção e construção de escolas, se o recurso que tem para evento, cultura, promoção de festas é muito ou é pouco, de acordo com o padrão e seu entendimento e a circunstância, a situação prática do seu município. A saúde está prevendo recursos que entende ser suficiente, principalmente fazendo uma referência no tempo a o que foi praticado nos últimos anos. Veja, tudo isso é interessante ser levado em consideração na hora de se trabalhar o orçamento na Câmara. Principalmente o que foi realizado nos últimos anos. Mas há anexo na lei orçamentária que faz essa referência para o futuro e para o passado. Está mostrando as rubricas que foram realizadas no passado e para o futuro. Então você vai observar se realmente aquilo é a necessidade, é a demanda da sua cidade, do seu povo, do seu distrito, da saúde que você defende a bandeira, ou da educação, ou da agricultura. Então, vamos observar. Então, não é autorizado, com previsão na Constituição, não é autorizado a aumentar a despesa de pessoal. Então, os vereadores não podem. Podem fazer emendas? Pode. Inclusive, há previsão legal para que os vereadores apresentem emendas às leis orçamentárias. É o artigo 166 da Constituição Federal. Os vereadores podem ter a prerrogativa de praticar emendas às leis orçamentárias, todas elas, PPA, LOA e LDO.
com previsão constitucional. Podemos fazer essas alterações, sim. É legal, sim. Agora, existe também pontos a ser observados dentro do princípio da legalidade, para que vocês não excedam. O principal a ser feito é melhorar a lei. O objetivo é melhorar dentro da realidade de cada município. Exemplo, vocês podem corrigir algo que ficou omisso ou algum erro. Então, omissões e erro é o que deve realmente ser feito, essa correção pelos parlamentares. Mas fora isso, vocês vão ajustar aos interesses que vocês entendem que é o da coletividade, é o interesse público. Aí faz outros ajustes. Então, dotação de pessoal não pode mexer, serviço da dívida não pode mexer, transferências tributárias constitucionais para estados e municípios, ou podem, sejam relacionados com erros e omissões, como eu falei, vocês devem trabalhar isso, e também vocês não podem colocar na lei orçamentária algo estranho. A lei orçamentária trata única e exclusivamente do orçamento. Então eu não posso colocar um artigo tratando de um assunto distinto, diferente do que seja a lei orçamentária. Então isso é proibido. Eu não posso, vou aproveitar a lei orçamentária e o vereador pode fazer uma emenda, vou colocar aqui uma coisa, sei lá, estranha ao orçamento. Não é possível. Então, há uma previsão, uma autorização prévia para abertura de crédito suplementar. Sempre tem um artigo, esse é o mais polêmico e mais trabalhado pelos vereadores e mais defendido pelo prefeito ou pela prefeita, porque é o que dá liberdade a fazer ajustes no orçamento sem passar pelo legislativo, ou seja, através de decretos. Um ato no gabinete do prefeito que ele vai ajustar o orçamento, que realmente é necessário alguns ajustes no decorrer do ano exercício, ou seja, do ano seguinte vai se ajustando o orçamento, só que isso deve ser tratado como exceção. Esses decretos não devem ser regra, em quantidade absurda, deve ser exceção. O Tribunal de Contas do nosso estado, o Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, já tem considerado inúmeras vezes que um número elevado de suplementação, uma porcentagem muito elevada e até previsão já no corpo da lei, uma autorização prévia, não dá um salvo-conduto ao prefeito, não. Ele faz, mas o tribunal critica porque um número exorbitante de suplementação, de ajuste por decreto, foge ao planejamento, ao princípio do planejamento. Então, tudo isso que a gente está fazendo nesse momento de construção, se em dezembro de 2022 o orçamento for totalmente diferente do que foi planejado hoje, o parlamento não fez nada, os técnicos do município erraram e o prefeito possivelmente foi ineficiente. Porque a gente consegue ser eficiente quando a gente põe em prática aquilo que foi planejado, as metas e prioridades do executivo. Então, se no final do ano ele não conseguiu ou fez totalmente diferente, então ele foi ineficiente. E o parlamento brincou de legislar. O trabalho, todo esse trabalho das leis orçamentárias foi em vão. Não é isso? Então, não pode se suplementar. Tem inúmeros acordos do TCE dizendo que em leis, tanto o PPA como em LOA, que há previsão de 40% ou mais, ele já está pontuando como item onde ele recomenda a rejeição das contas de governo por ter um excesso de suplementação. Vou passar esses trechos para vocês fundamentarem as suas defesas, quando, se necessário for, ajustar. Dizer que o próprio Tribunal de Contas já está dizendo que o prefeito errou muito com o princípio do planejamento, porque suplementou demais. Então, isso essa suplementação ela deve ser tratada como uma exceção. Então, a gente não pode dar uma importância muito grande àquela porcentagem e esquecer do orçamento. Então, a gente melhora o orçamento. E a porcentagem já está dizendo, é um acessório. É um acessório. Ela não deve ser tratada como principal. Esses são os prazos em nosso estado, em Pernambuco. Nós temos esses prazos.
com base no artigo 124 da Constituição Estadual. Então, nosso prazo é diferenciado de outros estados, porque nós temos uma Constituição Estadual que regulamentou esses prazos. Então, nós estamos agora entre 5/10 e 5/12, 5 de outubro e 5 de dezembro, trabalhando o PPA e a LOA. E já trabalhamos a LDO. Esses são os prazos da Constituição. Então, na Constituição, eles começaram a trabalhar o orçamento logo no 31 de agosto. Tiveram setembro, outubro, novembro e tem até o fim da sessão legislativa para devolver isso ao Executivo. Então, eles têm praticamente 4 meses, se for observar e pôr em prática os prazos da Constituição Federal. E nós, em Pernambuco, temos esse prazo reduzido, né? Então, tem alguns fatos aí, eu tenho até caso de polícia, porque houve audiências públicas a pedido do Ministério Público, outras audiências, inclusive eu participei dessa audiência pública em uma cidade, onde essa questão de suplementação foi ao extremo. Então, ia haver um conflito muito grande entre vereadores da base da situação, o prefeito sem compreender. Então, foi necessário fazer uma audiência pública para isso que a gente está aqui detalhando, ser compreendido por todos os vereadores e todas as partes, né? Entre executivo e legislativo. Essa questão da suplementação, porque senão ia travar o processo legislativo do orçamento. E na cidade de Pernambuco, Timbaúba, houve, inclusive, agressões ao poder legislativo. Agressões mesmo. Os vereadores, para continuar o trabalho legislativo, foi com segurança policial, que foram impedidos porque o Executivo estava interpretando que se o vereador fosse alterar o orçamento, se o vereador fosse ajustar a lei orçamentária, ele estaria sendo contra o servidor, contra o povo. Então, foi 2018. Em 2018 houve esse episódio, então, veja como isso vai para o fato. Fato, valor e nome, é o fato. Então, se vocês não souberem trabalhar o processo de uma forma técnica e política, bem como comunicar de forma assertiva ao povo, ao servidor, e se comunicar, inclusive, entre os vereadores, que pode acontecer esses imprevistos e haver um conflito, uma desarmonia entre os poderes e também, equivocadamente, entre a Câmara e os servidores, entre a Câmara e a sociedade. Dizer que os vereadores estão querendo impedir o prefeito de fazer algo quando os vereadores estão apenas fazendo o seu papel, quando os vereadores estão trabalhando nas leis orçamentárias, quando os vereadores estão ajustando o orçamento para melhor. Então é necessário que tudo isso seja feito de uma forma mais transparente possível e que seja comunicado de forma assertiva, envolvendo todos os segmentos da sociedade, principalmente os servidores. E o comércio local devem ser envolvidos nesse processo de construção, para que eles entendam e ajudem a vocês a acertar. Que os vereadores, lapidando o orçamento e melhorando o orçamento, estão, além de ajudar o município, estão ajudando a quem? O prefeito. O prefeito com orçamento bom, real, que condiza com a necessidade local, ajuda o prefeito. O prefeito, quando está com um orçamento totalmente diferente daquilo que a cidade precisa, ele vai ter sérias dificuldades, vai emendar demais, inclusive vai ter isso como considerando no acorde pedindo a rejeição das contas do Executivo. E os vereadores ajustando estão ajudando, inclusive, ao prefeito ou à prefeita. Mas isso deve ser tratado assim, deve ser tratado com propriedade, comunicando à sociedade, ao Executivo, chamando, feita a ordem para discutir, quando tiver um embate, chama o contador para o debate, chama o jurídico da prefeitura para o debate, para que realmente vocês cheguem a um entendimento e façam uma elucidação daquilo que possivelmente vocês possam estar ajustando através de emenda. Simples assim, não é? Isso aí teve esses fatos. Pronto, está colocado aqui o contato, mas eu vou pontuar assuntos bem exclusivos do orçamento de vocês, para a gente trabalhar agora. 2 artigos que eu pontuei.